Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula 3 a gente vai estudar sobre os fundamentos do CorelDRAW, ou seja, sobre as ferramentas fundamentais do programa. Primeiro a gente vai começar estudando sobre uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta seleção. Ela é uma das ferramentas principais, como é na maioria dos programas, e serve para quê? Para selecionar os objetos dentro do CorelDRAW. Tanto formas quanto imagens, o que você precisar selecionar dentro do programa. Então vamos lá. Se você quiser pegar a ferramenta, é só vir aqui na paleta de ferramentas e você vai encontrar a ferramenta seleção. A gente também tem a ferramenta seleção à mão livre, que é uma ferramenta mais livre, ou seja, você consegue fazer uma seleção livre. E você também tem a opção de seleção retangular, que é a seleção padrão que geralmente nós utilizamos, tá bom? Se você clicar na tecla espaço, você consegue acessar a ferramenta seleção. Eu posso estar em qualquer outra ferramenta aqui, clicando na tecla espaço, ó, observa que ele vai para a ferramenta seleção. E aí você pode selecionar qualquer objeto que esteja dentro da sua área de trabalho, tá bom? Outra ferramenta que a gente utiliza bastante aqui é a ferramenta Zoom, né? Para encontrar ela é bem simples, pressionou a tecla Z, ele vai mostrar ela aqui na barra de ferramentas, e aí clicando em cima da ferramenta Zoom você consegue selecionar o objeto que você quer dar um zoom. Então, por exemplo, quero dar um zoom aqui, ó, clico em cima, seguro e arrasto e ele vai selecionar. Caso eu queira dar uma seleção na página, clicando aqui em cima, ó, na ferramenta aumentar página, ele vai selecionar só os objetos que estão criados. Por exemplo, vou criar aqui um retângulo desse tamanho, cliquei em cima da ferramenta Zoom, cliquei na opção aumentar a página, ele vai enquadrar os objetos que estão mais próximos da página. Se você clicar nessa outra ferramenta, aumentar a largura da página, ele faz uma seleção na horizontal da página. E se você clicar em ampliar para a altura da página, ele faz um enquadramento vertical da página, tá bom? Outra ferramenta que a gente vai utilizar bastante é a ferramenta paleta de cores, tá? Essa ferramenta permite você colorir os desenhos que você for criar dentro do CorelDRAW. Então, por exemplo, aqui eu criei 3 retângulos, escolho uma cor aqui na minha paleta de cores, então escolhi a cor preta. Observa que essa cor preta ela está em CMYK, isso quer dizer que essa paleta está adaptada para impressão. E se eu clicar aqui nessa outra, ó, observa que ela está em RGB, ou seja, é um preto para visualização no computador. Então ele é levemente mais brilhante, mais escuro que o CMYK, tá? Mas na hora da impressão, esse aqui perde um pouco mais de qualidade ou gasta mais tinta, né, do que o CMYK, ok? Então, para impressão, vocês sempre vão utilizar a paleta CMYK e para visualização no computador, utilizem o RGB para que ele não fique, por exemplo, com um preto nessa cor aqui. Então, lembrem disso, tá? Se vocês não souberem configurar, é bastante simples. Clique em arquivo, novo, e aqui na frente vocês podem configurar para RGB ou CMYK, ou então vocês podem configurar lá na guia de ferramentas que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, se vocês quiserem, por exemplo, né, ele falou aqui na aula sobre paleta de cores e falou sobre modos de cores, CMYK, RGB, HSB e tons de cinza. Começando pelo CMYK, que é para impressão, clicando 2 vezes aqui embaixo nas configurações, você tem aqui, ó, como alterar cada cor, né? Ou seja, eu posso alterar ciano, que é o C, o M, que é o magenta, e yellow, né, amarelo, e também o K, que significa que é a cor preta. Como ele está totalmente preto, ele está em 100, ó. Ele vai de 0 a 100, então quanto menos intensidade, menos preto, aqui ele vai ficar mais acinzentado. Se eu ir subindo, né, a intensidade ele vai aumentando. E assim acontece com as outras cores, ou seja, você tem uma mistura. Para você formar uma cor, você tem uma mistura de cada cor. Eu posso, para formar, por exemplo, essa cor aqui, esse vermelho escuro, eu tenho uma mistura de várias cores. Então, ó, observa que a partir das modificações que eu vou fazendo aqui, da mistura dessas cores, ele vai criando outras cores. Se eu mudar aqui para RGB, ó,
Agora eu tenho 3 opções de cores, eu tenho R, G e B, ou seja, vermelho, verde e azul, ou seja, essa cor aqui é formada pela mistura dessas 3 cores. Caso eu altere diretamente aqui na paleta, ele vai modificando, ó, a quantidade de cor de cada uma das configurações aqui de tons, ok? Outra coisa que eu posso usar também é um outro modo de cor que se chama HSB. Esse modo ele permite que você altere a matiz, altere a saturação e o brilho. Então eu posso alterar a matiz aqui, ó, nessa barrinha eu altero a matiz, observe que a matiz está sendo alterada ali. E quando eu mexo aqui para cima ou para baixo, eu altero o brilho ou a saturação, né, dependendo da posição, ó. Observe que para a esquerda ele diminui a saturação ou aumenta a saturação. Para baixo e para cima é brilho, menos e mais. Ok? Também posso alterar a saturação e o brilho aqui nessa barrinha de ajuste. Ok? Por que é importante usar? Em que momento eu devo usar o HSB? Né? Se você quer escolher uma tonalidade a partir da junção, né, de brilho, saturação e tonalidade, você utiliza essa opção aqui. Explicando melhor, é o seguinte: quando você usa CMYK RGB, você não consegue encontrar exatamente a cor que você quer, né? Você não consegue escolher a tonalidade alterando brilho, saturação. Então você precisa, com o HSB você consegue alterar melhor a intensidade de saturação e brilho da cor que você quer. Então, escolheu a tonalidade, alterou saturação e brilho, pronto. É só dar um OK e ele vai mostrar a cor para você, ok? Então é bem simples mesmo. Outra ferramenta que a gente usa bastante é a ferramenta texto. A gente tem 2 tipos de texto. O texto parágrafo, que é esse aqui, de só um clique. Ele tem menos configurações, né? Não aparecem aqui algumas configurações como guias, colunas, marcadores, capitulação. Ou o texto parágrafo, que é o que eu acabei de criar aqui, né? Que eu posso ter mais configurações, guias, colunas, marcadores, capitulação, né, e várias outras configurações. Ó, observe que esse texto aqui é um texto parágrafo, eu posso alterar a fonte, posso alterar o tamanho, tem várias configurações aqui. Outra coisa também é a ferramenta Mão Livre, é uma outra ferramenta que a gente utiliza também, caso você queira criar um desenho livre, ó, você pode usar aqui a ferramenta Mão Livre. Nessa aula a gente não vai estudar detalhadamente todas as ferramentas, mais para frente a gente vai estudar cada ferramenta mais detalhada. A gente tem a ferramenta retângulo, eu vou explicar depois como funciona cada uma das outras. A gente tem a ferramenta cortar, que é uma das ferramentas que a gente utiliza bastante. Vou mostrar aqui como importar uma imagem. Clico com o botão direito em importar ou vou em arquivo, importar ou Ctrl I, que ele também importa. Então escolho aqui a imagem que eu quero importar e quero fazer um corte nessa imagem para eu poder colocar na minha arte só um pedaço dela. Então faço uma seleção e aí é só clicar em Enter que ele faz o corte da imagem, bem simples mesmo. Outra ferramenta aqui que a gente vai utilizar bastante é a ferramenta transparência. Eu tenho a imagem que eu acabei de cortar e quero criar uma transparência nela para adicionar na minha arte. Então escolho aqui um tipo de transparência, vou escolher aqui a transparência uniforme, posso alterar a intensidade dessa transparência aqui nessas opções aqui, ou uma transparência num objeto. Acabei de adicionar aqui algumas cores, posso clicar em cima dele, vou tirar aqui a borda clicando com o botão direito no X e vou adicionar uma transparência em cima do objeto aqui uniforme, ó. Certo que eu posso alterar aqui a intensidade dessa transparência. Existem outros tipos de transparência, como fonte, padrão de vetor e outras. Eu aconselho vocês testarem aí, né, porque vai demorar muito se eu ir testando cada uma delas. Então eu vou escolher aqui de fonte e eu posso alterar a intensidade dessa transparência, a posição, né, da transparência, e tem várias outras configurações, tipos, né, de transparência, ó, elíptica. Eu tenho essa outra transparência cônica, essa outra transparência que é retangular, a gente utiliza bastante também. Quando está criando uma arte, você usa a sua criatividade para usar as ferramentas da forma que você achar melhor. A gente tem a ferramenta caneta, que é uma das ferramentas que a gente utiliza bastante. A ferramenta caneta, ó, você vai criar desenhos também, ó, você pode modificar. E a gente tem uma ferramenta que pode modificar esses pontos, que é a ferramenta forma. Essa é uma das ferramentas que a gente vai mais utilizar. Eu aconselho praticar bastante com ela,
porque é uma das ferramentas que a gente vai utilizar bastante. Eu posso movimentar um ponto, diminuir. Ela serve basicamente tanto para movimentar pontos da caneta, criados pela ferramenta caneta, ou até mesmo modificar objetos que você criou com outras formas. Eu posso modificar, por exemplo, um retângulo. Criei o retângulo, venho aqui, utilizo a ferramenta converter em curvas, clico no pontinho, posso dar 2 cliques para tirar, clico aqui, botão direito, adiciono um ponto, posso adicionar mais um ponto aqui, ou posso apenas clicar com o botão direito e em curva e modificar esse ponto aqui, fazendo a movimentação que eu achar melhor, ok? Então, essa é a ferramenta Forma, né? Testem bastante, pratiquem bastante para vocês entenderem exatamente como que funciona cada ferramenta. Observe que eu consigo até adicionar outro ponto aqui, nesse meio, para eu poder modificar melhor o meu objeto, ok? Botão direito, em curva, e aí eu adiciono uma curva aqui para poder modificar, ok? Então, pessoal, essa foi a aula 3. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente para a gente poder auxiliar vocês.